Olá pessoal, professora Maitê falando aqui com vocês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma figura geométrica especial muito importante e muito queridinha dentro da geometria espacial, que é o cubo ou hexaedro, tá? O cubo ele é muito usado para entretenimento, para jogos, aquele cubo mágico, né, que a gente fica movimentando lá para que as cores fiquem sempre iguais. Então, o que é o cubo ou hexaedro? Ele é um prisma, tá? Formado apenas por faces quadradas, tá? Nós estudamos sobre o quadrado lá na geometria plana, aquela figura que possui 4 lados iguais, 4 ângulos retos, diagonais que fazem papel aí de bissetrizes, tá? Então, aqui nós temos uma figura geométrica espacial formada apenas por faces quadradas, tá? Ele vai possuir também 12 arestas e 8 vértices. Vou mostrar aqui para vocês aqui os 8 vértices. Ó, eu tenho aqui vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6, vértice 7 e vértice 8. Essa aresta que eu vou marcar aqui para vocês, em verde, é a aresta que a gente chama de comprimento. E o comprimento aqui, nós vamos considerar que é A, tá? E aí, essa largura aqui que eu vou marcar de rosa para vocês é a largura que também possui a medida A. E nós temos aqui a altura, que eu vou marcar para vocês com essa cor aqui em azul, tá? Então, aqui é a nossa altura, que também vai possuir medida A. Ou seja, se você sabe a medida de uma aresta de um cubo, você sabe absolutamente tudo sobre o cubo. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A base de um cubo é um quadrado. Então, se você sabe que a aresta do cubo é A, então significa que a área da base vai ser A ao quadrado, porque é a área de um quadrado, tá? A aresta lateral. Então, vamos entender aqui essas área lateral, né? Vamos entender aqui como que funciona a área lateral. Nós temos aqui uma face formada pelo comprimento A em verde, tá? E nós vamos colocar aqui essa altura em azul. Então, tanto a base, a aresta da base A, quanto essa altura A aqui, vai formar uma face, tá? E essa face aqui eu vou chamar ela de 1. Paralela a ela, lá no fundo, nós vamos ter a segunda face, que é a face 2, tá? As duas são faces laterais. Tá vendo essa largura aqui em rosa e essa altura aqui em azul? Ela vai formar essa área lateral, essa face lateral aqui, que eu vou chamar de 3. Paralela a ela, nós vamos ter a face lateral 4. Então, a área lateral, ela é formada por 4, o quê? Quadrados, tá? Então, ela é formada por 4 quadrados que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a área lateral vai ser 4 vezes A ao quadrado. E aí, a área total vai ser as 4 faces laterais mais as 2 faces da base, que no caso vai ser área total 6 o quê? A ao quadrado. Essa base aqui formada, tá? Pelo comprimento verde, pela largura rosa, é uma base que é A ao quadrado. Paralela a ela, outra base. Então, nós vamos ter 4 áreas laterais mais 2 áreas da base. Como tudo é quadrado, então nós vamos ter 6A ao quadrado. E o volume é o produto do comprimento com a largura e com a altura, como é tudo A, o volume vai ser A vezes A vezes A, que é a mesma coisa que A ao cubo, tá? Então, vamos fazer exercícios aqui para a gente poder entender melhor. Olha lá. Sabendo que a aresta de um cubo é A igual a 6 centímetros, pronto, eu descobri qual é a aresta, eu sei tudo sobre o cubo. Então, qual é a área da sua base, sabendo que a aresta é 6? Então, vamos resolver aqui, ó. A área da base é A ao quadrado, porque a área da base é um quadrado. E a gente já sabe que essa aresta mede 6. Então, 6 ao quadrado, nós vamos ter que a área da base é o quê? 36 centímetros ao quadrado. A área lateral, nós vimos que é 4 vezes
a área da base, ou 4A ao quadrado, porque nós temos 4 faces quadradas. Eu já sei que o valor de A ao quadrado é 36, então para eu calcular a área lateral, basta fazer 4 vezes o 36. Não precisa fazer 6 ao quadrado de novo, porque nós já fizemos e nós já percebemos que é 36. Então, vamos economizar tempo aqui e vamos agilizar. Ó, 4 vezes 36, nós vamos ter o resultado de 144 centímetros ao quadrado. Essa é a área lateral. A área total, que é o quê? Quanto de material que a gente vai gastar para poder fazer esse cubo, sabendo que a sua aresta é exatamente 6. Então, a área total é 6A ao quadrado. Nós já vimos que A ao quadrado é 36, então vai ser 6 vezes 36, tá? Então, a área total vai ser o quê? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Fica 6, vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Então, nós vamos ter 216 centímetros ao quadrado. Para a gente poder fazer esse cubo, nós vamos gastar aí 216 centímetros quadrados de material. Agora, o volume, o que cabe dentro desse cubo, né? Então, o volume vai ser o quê? Vai ser A ao cubo. Então, nesse caso, vai ser 6 ao cubo, que vai ser 36 vezes 6. E 36 vezes 6 nós já vimos que é o quê? 216 centímetros cúbicos, tá certo? Então, com a aresta, nós conseguimos fazer todos os cálculos necessários aqui para descobrir a área da base, área lateral, área total e volume, tá? Continuando, um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Agora, eu não dei o valor da aresta, eu dei o valor do volume, tá? Sabendo que o volume de um cubo é 27 metros cúbicos, determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, agora nós vamos ter que descobrir qual é o valor da aresta. Nós sabemos que o volume é o quê? A ao cubo, aresta ao cubo. Mas já foi dado aqui para mim que o volume é 27. Então, 27 é igual a ao cubo. Então, nós temos que A ao cubo é igual a 27. Eu gosto sempre de colocar a variável lá no primeiro membro, falei isso para vocês lá em álgebra, porque para mim facilita muito a visão. Eu tenho A ao cubo igual a 27. Qual é o inverso da potência? A radiciação, ou a raiz. Então, se eu tenho A ao cubo, eu vou pegar esse cubo e vou levar ele para lá em forma de raiz cúbica, tá? Porque o inverso da potência é a raiz. Raiz cúbica de 27. 27, pessoal, é a mesma coisa. Então, continuando aqui, ó. A vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 27 é raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, eu simplifico aqui, eu vou ter que a aresta é exatamente 3 metros, tá? Então, nós acabamos de descobrir qual é a aresta desse cubo com base no seu volume, perfeito? Agora, eu consigo fazer o cálculo da área da base. Olha lá, a área da base vai ser o quê? A ao quadrado, porque a base é um quadrado. Como a aresta é 3, nós vamos colocar 3 ao quadrado. Lembrando que se eu tenho a área da base, que é 9 metros ao quadrado. Se eu tenho a área da base, eu já posso, inclusive, usá-la para fazer os demais cálculos. Continuando, nós temos aqui a área lateral. A área lateral, nós vimos que é 4 vezes a área de um quadrado. Nós já acabamos de ver que a área de uma base aqui é 9. Então, nós vamos pegar no 4 e multiplicar por 9. Então, a área lateral vai ser o quê? 36 metros quadrados. Continuando aqui as nossas resoluções, área total. Qual que é o valor da área total? A área total é 6 vezes a área de um quadrado. Nós vimos que a área de um quadrado é 9, então nós vamos fazer 6 vezes 9. Então, a área total vai ser 54 metros quadrados, tá? O volume nós já temos, porque foi dado lá no enunciado. Vamos voltar aqui para a gente lembrar, olha lá. O volume já foi dado como 27 metros cúbicos. Inclusive, a partir dele, nós descobrimos todo o resto, tá?
Uma observação importante aqui, gente, é sobre a diagonal do cubo, tá? A diagonal do cubo, ela tem duas diagonais, na verdade, o cubo. Ele tem a diagonal da base, que é dada por D minúsculo, e nós temos a diagonal do cubo, que é dado aqui por D maiúsculo, tá? Então, vamos entender esse processo aqui. Olha, nós temos que a diagonal da base é a diagonal de um quadrado, que é esse D minúsculo aqui, certo? Então, se eu tenho a aresta, é só eu fazer que a diagonal da base é a raiz quadrada de 2, tá? Por quê? Porque a diagonal da base é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, eu vou fazer aqui um desenho para vocês bem simples, ó. Essa aqui é a diagonal da base. Ó, um lado é formado por A e o outro cateto aqui é formado por A. Tá vendo? Aqui a gente tem, ó, tá vendo essa linha tracejada aqui? Isso aqui vai ser uma aresta. E aqui a gente vai ter outra aresta, tá? A diagonal é essa aqui. Ó, a diagonal da base é essa aqui. Então, essa diagonal aqui, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, diagonal ao quadrado vai ser cateto ao quadrado, mais o outro cateto que é A ao quadrado. Porque a gente tem um triângulo retângulo formado por cateto A, hipotenusa D. Então, D ao quadrado, que é a diagonal, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, diagonal ao quadrado, a gente vai ser igual ao quadrado mais ao quadrado, são 2 vezes ao quadrado. E o inverso da potência 2 vai ser a raiz quadrada de 2a ao quadrado. Então, aqui, ó, eu consigo cortar esse 2 com o índice, então o a sai para fora. O 2 não tem nada para cortar, ele fica preso lá na raiz. Então, a raiz de 2, certo? Então, se eu tenho a aresta, eu tenho a diagonal também. Então, a diagonal, como eu disse para vocês, se você tem aresta, você tem tudo do cubo, tá? Então, se a aresta é 3, então a diagonal, suponha que a aresta seja 3, então a diagonal da base é 3 raiz quadrada de 2, tá? E a diagonal do cubo é a raiz de 3. Por quê? Porque a diagonal do cubo é formada por um triângulo retângulo também, até vou colocar aqui uma cor em vermelho, ó. A diagonal, ó, a formação dela é a altura, olha aqui esse triângulo retângulo. Altura, cateto, A, tá? Nós temos o quê? Que o outro cateto aqui é a própria diagonal da base, que nós acabamos de calcular. E aí, por fim, eu vou colocar aqui de preto para facilitar a visão de vocês. Olha essa diagonal aqui desse cubo, ó, traçando um ponto a outro do cubo, que é esse D maiúsculo aqui. Olha lá, ele é formado aqui, nós estamos formando um ângulo de 90 graus, então nós vamos ter que, vamos mudar a cor aqui, deixa eu colocar uma cor mais intensa. Ó, eu tenho que a diagonal ao quadrado é igual a um cateto A ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é a própria diagonal do que? Da base. Então, a gente vai ter que diagonal do cubo ao quadrado é A ao quadrado mais a diagonal da base vai ser o quê? A raiz quadrada de 2 ao quadrado, porque ela é a diagonal da base. Então, nós vamos ter que a diagonal do cubo ao quadrado é A ao quadrado mais A ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, olha que legal. Nós vamos ter A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Quanto é A ao quadrado mais 2A ao quadrado? A ao quadrado mais 2A ao quadrado vai ser 3A ao quadrado. E aí, quando eu tirar a raiz, vai ficar, porque o inverso da potência é a raiz. Nós vamos ter raiz quadrada de 3A ao quadrado. Então, esse A ao quadrado aqui, eu posso cortar e tirar o A e deixar a raiz de 3 aqui. Por esse motivo, eu só estou explicando o motivo para vocês. A diagonal maior é A raiz de 3. Como eu considerei que a aresta é 3, então a diagonal vai ser 3 raiz de 3, certo?
Então, o que é importante vocês saberem aqui? É importante vocês saberem que a diagonal da base é a raiz quadrada de 2 e é importante saber que a diagonal do cubo é a raiz cúbica de 3. Ou seja, se você tem a aresta do cubo, você tem tudo sobre o cubo. E assim nós encerramos esse estudo sobre o cubo ou hexaedro.